Olá pessoal, eu sou o professor Rosivaldo, aqui da Universidade Federal do Maranhão, e hoje nós vamos realizar um experimento que aplica o princípio de Arquimedes. O princípio de Arquimedes, ele afirma que quando um corpo é imerso na água ou em qualquer fluido, a força que esse corpo sente de baixo para cima, né, aquela força que pode fazer o corpo flutuar ou até mesmo parecer mais leve, ela é proporcional à densidade do fluido onde esse corpo está sendo imerso, é proporcional à gravidade local e ao volume deslocado pelo corpo. Então, toda vez que você coloca, por exemplo, você tem um copo com água e você imerge dentro dele, sei lá, uma pedra de gelo, que vai ficar parcialmente imersa em água, ou mesmo uma pedra, por exemplo, dentro desse copo com água. O que é que você vai notar? Que o nível da água ele vai subir um pouco. A gente pode verificar isso facilmente aqui. Então, olha aqui, eu tenho um cilindro na minha mão. Aqui está marcando aproximadamente 450 ml. Então, se eu imergir esse cilindro dentro do becker, o que a gente percebe? Que o nível da água ele sobe e ele chega aqui, ó, próximo de 500 ml, certo? Então é fato que o cilindro, a amostra que eu estou usando, já que ela ocupa um lugar no espaço, quando ela emergir na água, ela vai deslocar uma fração desse fluido. E o peso desse fluido deslocado é idêntico à força que o cilindro recebe no sentido vertical, né, com sentido para cima, certo? Então é por isso que nós nos sentimos, por exemplo, mais leves quando mergulhamos em uma piscina, em um lago, porque nós experimentamos a força do empuxo, essa força vertical de baixo para cima, né, que é um resultado da diferença de pressão para os diversos níveis de imersão, né? Quanto mais fundo você vai em um lago, ou quanto mais fundo você imerge um objeto num fluido, na água, por exemplo, que é o nosso líquido aqui de interesse, mais pressão ele sofre, né? E como nós estamos falando de corpos macroscópicos, corpos grandes, a parte inferior do corpo vai sofrer uma pressão maior do que a parte que está mais acima. E essa diferença de pressão é que resulta em uma força, que a gente chama de força-empuxo, certo? Então, o princípio de Arquimedes afirma isso, que a força experimentada pelo corpo, a força-empuxo, ela é proporcional ao produto do volume deslocado pelo corpo, a gravidade e a densidade desse fluido. Então, no experimento de hoje, o que nós vamos fazer é o seguinte, nós vamos pegar esse cilindro, um cilindro que eu utilizei uma régua para graduá-lo, né, para colocar uma escala nele, né, certo? Tem uma escala nele aqui, feita usando uma régua, e nós vamos imergi-lo gradativamente na água. Mas antes disso, nós vamos verificar qual é o peso desse corpo, né? E para verificar o peso, nós vamos utilizar um dinamômetro, certo? Esse cilindro é um cilindro relativamente leve, feito de um material que parece ser teflon, e o nosso cilindro está graduado em até 2 newtons. Então aqui nós temos cada espaçamento maior desse 0,2 newtons, né? E cada intervalo menor 0,02 newtons na escala, certo? Então, uma primeira coisa que é fundamental que a gente faça num experimento como esse, que nós vamos utilizar um dinamômetro, é verificar a calibração dele. Ver se, quando o dinamômetro está pendurado de forma relaxada, né, sem nenhum peso, esse gancho aqui faz parte do sistema. Então, nessa situação, ele deve estar marcando no zero, certo? Nesse caso aqui, esse dinamômetro permite enroscar esse gancho aqui para um lado e para o outro, de forma que você pode subir e descer o marcador, aqui em vermelho, e ele vai
você vai colocar ele de forma que ele fique exatamente no zero, certo? Então aí a gente vai saber que o nosso dinamômetro está calibrado, ok? A partir desse primeiro passo, desse primeiro procedimento, a gente vai poder medir o peso, e aqui eu digo realmente o peso do corpo, porque nós estaremos medindo em Newton, em unidades de força, nós vamos poder medir o peso real, né, do nosso cilindro, certo? Então, esse valor vai ser um dos primeiros registros que a gente vai fazer, determinar o peso do cilindro, certo? E, em seguida, vamos medir as dimensões dele usando o paquímetro, ok? Uma vez feito isso, nós vamos passar para a parte de imergir gradativamente esse cilindro no becker usando um sistema que eu construí aqui, que mais se assemelha a um elevador, né? Vamos fazer ele descer gradativamente na água e nós vamos agora medir não mais o peso usando o dinamômetro, mas sim um peso aparente, já que ele vai parecer mais leve. Joia? Vamos lá. Então, pessoal, está aqui o nosso aparato experimental, né? Nós vamos utilizar um becker. Aqui nós temos um cilindro. Vocês podem ver que ele está com marcas, né? Graduado. Essas marcas menores são meio centímetro e as maiores 1 centímetro, certo? Isso vai servir para a gente verificar o nível de imersão do cilindro aqui no nosso becker, joia? Que tem água pura. E eu improvisei aqui um elevador. Veja que ele está pendurado em um dinamômetro, ok? E aqui nós temos um sistema para a gente fazer a elevação. Olha aí, aparato aqui com elevador e nós vamos baixar ele gradativamente, lentamente, dentro do cilindro com água. E a cada vez que ele for imerso de 1 centímetro, cada vez que ele for emergindo 1 centímetro, nós vamos verificando qual é o peso aparente que ele vai marcar aqui, nessa escala, certo? Agora ele está marcando o peso real que o cilindro tem, porque ele está fora da água. E à medida que ele for sendo imerso em água, ele vai aparentando estar mais leve e nós vamos verificar qual é a força empuxo. Então, pessoal, já registramos aqui o peso real do cilindro, certo? Ele ainda não está imerso em água e agora vamos fazer a primeira imersão. Vamos usar o nosso elevador para imergir ele em água de apenas 1 centímetro. Então, aí até a primeira marca. Então, vamos lá, pessoal. Vamos chamar esse primeiro peso, após ele ser imerso de 1 centímetro, de peso aparente 1. Ok? Então, vou ajustar aqui para que ele fique imerso de apenas 1 centímetro. Está balançando um pouco, mas o ideal é que ele fique mais centralizado possível, né? Que não toque as paredes, para que não tenha interferência. Então, agora que ele está imerso em água de apenas 1 centímetro, o volume deslocado do fluido é o volume correspondente a essa altura do cilindro, certo? Como se estivesse imergindo em água um cilindro de apenas 1 centímetro de altura, ok? E vamos registrar qual é o peso aparente disso. Vamos agora registrar o peso aparente 2. Ok, estou observando aqui o menisco da água, né? O menisco da água fica coerente com a segunda marca, 2 centímetros submerso, e vamos registrar novamente a medida no dinamômetro.
Então aqui a gente pode conferir no dinamômetro que o peso aparente ele é menor do que o peso real, aquele que a gente mediu antes de medir. Registrar o valor no caderno de laboratório. Olha aí, pessoal, essa aqui é a medida número 2. Vou mostrar de um outro ângulo para vocês verem como a marca da água está exatamente na segunda marca, de 2 centímetros, né? Então, agora eu devo proceder baixando o nível, né, do nosso dinamômetro. Olha aí o nosso elevador, certo? Vamos continuar baixando o nível dele até a marca 7. Então, nós vamos ter 7 medidas de pesos aparentes, certo?